Oi, oi, gente! Enfim, o vídeo mais esperado aqui deste canal, que é o nascimento da Manu. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho de como que foi, né, toda essa trajetória com vocês. Registrei alguns momentos e espero muito que vocês gostem de acompanhar. E tudo começou no dia 13 de março de 2025, já comecei ali o dia tomando um banho e fui me arrumar porque nesse dia era o grande dia, né, gente? Eu tinha internação agendada para essa data por conta da restrição de crescimento, a diabetes gestacional. Então, os médicos acharam melhor a gente estar interrompendo essa gestação ali com 37 semanas, né? Nesse dia eu tava com 37 semanas e 3 dias, se eu não me engano. Então, eu já tomei meu banho, já fui me arrumando, tava em jejum, porque a gente não sabia se seria cesárea ou se seria parto normal, iria decidir lá depois de uma avaliação médica, né? Então, eles pediram para que eu fosse de jejum caso precisasse ir para cesárea. Então, eu já tomei meu banho, fui passando uma maquiagemzinha leve, não tava assim muito afim de me maquiar, gente, mas eu tava com uma cara muito cansada, tinha ido dormir super tarde, né? Tava finalizando as últimas organizações. E a gente não dorme, né? Quando a gente sabe que tem que ir no outro dia, que tudo vai acontecer, tudo pode acontecer. Principalmente eu não sabia se seria um parto normal ou uma indução, então eu tava bem nervosa. Aí registrando, né, os últimos momentos da barrigona. E aí eu já estava a caminho da maternidade, era madrugadinha ainda, porque a internação estava agendada para as 7 horas da manhã. Cheguei na maternidade, né, para poder fazer. Aí eles falaram que a entrada era lá pro outro lado da internação, então fui dar a volta na maternidade, que a entrada era aí. Dei os papéis e fiquei aguardando chamar. E eu fui sozinha, gente, por conta que não tinha quem ficasse com o Gaelzinho, né? Então, o meu esposo tinha que levar ele pra escola, mas ele entrava só a partir das 7h30. E 7 horas eu já teria que estar internada, né? Então, eu fui sozinha, ele levou o Gaelzinho pra escola e depois foi ficar lá comigo durante a tarde. Aí, eu já fiz a internação, eles me deram essa roupinha pra poder vestir, né? Falaram pra mim tirar toda a roupa de baixo e vestir esse negócio, gente, que raiva disso daí. Não conseguia amarrar, ficava mostrando a bunda, andando no corredor. E eles não me deixaram colocar pra frente, né? Porque eu queria colocar pra frente, que daí a gente consegue arrumar melhor. Mas vestir ali do jeito que deu, né? A gente perde dignidade na hora do parto. E esse foi o quarto, gravei um pouquinho pra mostrar pra vocês. Eu passei por vários quartos, vários setores, gente, meu Deus. Mas esse foi o primeiro quarto que eu fui, que era o quarto da indução, né? E daí ali tinha 2 camas, 2 leitos, né? 2 pessoas. Aí eu fiquei nessa daí, na 2. E por enquanto eu estava sozinha ali no quarto, não tinha chegado ninguém, então eu aproveitei para poder registrar mais um pouquinho ali da barriga. E eu achei que eu ia ir direto para cesárea por conta deles ter falado que iriam interromper a gestação, ser uma gestação de risco, né? Então eu achei que eles iriam interromper. Mas eles fizeram a avaliação, examinaram, estava tudo bem com a bebê, ela não estava tendo nenhum tipo de sofrimento, então decidiram que iriam primeiro induzir o parto, né? Caso não desse certo, aí sim a gente iria para uma cesárea. Eu queria assim muito parto normal, já tive, a recuperação é ótima, porém a indução era uma coisa que me preocupava muito, né? Tanto por conta que falam que a dor é bem mais pior, tem o risco de não dar certo, você no final ter que ir para cesárea, e também a questão que poderia durar 3 dias, né, induzindo o parto. E já estava sendo bem complicado por conta que o Thiago não podia ficar comigo a todo momento, né, ele ficava somente ali das 9 às 4h30 mais ou menos, porque depois ele tinha que pegar o Gael na escola, levar na escola e passar a noite com o Gael em casa, né. Então, meu medo é entrar sem trabalho de parto, precisasse ali do apoio dele e ele não tivesse ali comigo, né. E a gente sabe o tanto que é necessário o apoio, né, do companheiro ali na hora do trabalho de parto, que precisa fazer a massagem, é um momento que a gente tá vulnerável, enfim, então era uma coisa que me preocupava muito. E aí eu já fui mostrando pra vocês, né, que eu tava recebendo todas as refeições normal, eu tinha ido de jejum, mas como a gente ia induzir o parto, então eles liberaram, né, a alimentação pra mim, então já fui comendo ali todas as refeições normalmente. E eles iam colocando os comprimidos, né? Até então seria ali de 6 em 6 horas um comprimido no primeiro dia. Aí eu já tinha colocado o primeiro comprimido, né? E depois de 6 horas iam colocar outro. E a cada 6 horas eles faziam um toque, iam monitorando também o
cardiotoco, pressão, tudo certinho. E a rotina ali do quarto da indução foi basicamente isso. Eles iam a cada 6 horas colocar um novo comprimido, ver o toque para ver se estava dilatando, levar a alimentação. E eles falaram que não tinha necessidade de fazer exercício, nada no momento, porque não estava em trabalho de parto, né? Então não ia cansar Livardi. Eles falaram que era para deixar para fazer exercício, movimentar, ir pro banho, rebolar na bola, essas coisas, só a partir do momento que tivesse em trabalho de parto ativo. Antes disso não adianta, né? Então, fiz ali minhas alimentações, já era 11 horas da noite, até o momento nada de dor, tudo normal. Liguei pro meu pequeno para matar a saudade por chamada de vídeo. Sem dúvidas, essa é a pior parte, né? A gente tem que deixar o primeiro filho para ir buscar o segundo na maternidade. O fato de estar lá sozinho nem era tão relevante quanto ficar longe dele, né? E para ajudar ainda, ele teve uma crise de asma. Ficou bem ruinzinho, meu esposo teve que ir com ele pro hospital, então achei melhor meu esposo ficar com ele ao invés de ficar lá comigo. Ele não foi pra escola, ele ficou de atestado, então eu fiquei boa parte sozinha ali. Tava combinado que a minha amiga ia ficar com ele, tudo certinho, mas infelizmente não deu, né, porque ele ficou doentinho e Deus sabe todas as coisas. E aí já era o outro dia, eles foram levar o café da manhã. Já tinha colocado também outro comprimido, até então eu não estava sentindo dores. Mas com o passar do tempo ali, as contrações começaram a vir. E é engraçado porque as contrações elas já começam a vir assim num ritmo avançado e as dores bem intensas, né? Não é igual o trabalho de parto normal que a gente entra assim, espontâneo. Que elas vêm devagar, espaçada. Quando a gente induz, elas vêm rápidas, uma atrás da outra, e elas já vêm assim com uma dor bem fortinha, né? Então, elas tinham acabado de começar, mas eu já tava sentindo bastante dor, então eu falei, deve estar eu começando a entrar em trabalho de parto, né? Aí eu fui pro banheiro pra poder tomar um banho, fazer uns agachamentos. E eu sei que as gravações não ficou dos melhores ângulos, com a melhor iluminação, mas, gente, não tinha tripé, não tinha nada pra colocar o celular. E naquele momento ali é bem complicado, eu ainda tentei gravar o máximo que eu consegui para registrar, né, todo esse momento para até ter de recordação depois, para compartilhar com vocês também. Então não consegui fazer muito mais que isso, esse foi o meu melhor que eu consegui. Mas eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar até aí. Já vou pedir que vocês deixem like, se não deixou ainda, já deixa agora seu like, seu comentário, para você não se esquecer. E depois de 2 dias de indução ali, continuávamos ainda em 2 de dilatação, então acabamos indo para uma cesárea. E eu vou esclarecer tudo isso direitinho para vocês, né? O porquê que a gente foi para cesárea, o porquê que tivemos que interromper a gestação, como que foi a cesárea, né? Porque foi uma experiência nova para mim, já que do Gael foi um parto normal. Vou contar o pós também pra vocês, como que tá sendo, enfim. Vou trazer tudo isso detalhadamente em um outro vídeo, né, no relato de parto, contando pra vocês bem direitinho aí tudo o que aconteceu, né. Mas enfim, gente, não esperava que isso ia acontecer. Eu achava ali que eu ia evoluir na dilatação, né, depois ali dos comprimidos. O segundo dia tava sendo colocado 2, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né. O colo do útero continuou alto, fechado. Não teve dilatação, 2 dias ali colocando remédio, né, e não teve nada de dilatação. Então a gente foi para cesárea e lá no centro cirúrgico não pode, né, gravar, não pode entrar com o celular. Então meu esposo também, ele só entrou lá depois que eu já estava toda preparada, né, só
quando eles iam iniciar ali a cirurgia, enfim. Então, aí só no momento que ia nascer o bebê, que eles falaram que podia tirar foto, não podia gravar, mas ainda meu esposo gravou um pouquinho ali pra vocês, então eu vou deixar algumas fotinhas passando pra vocês e alguns videozinhos ali da Manu também, que ele conseguiu registrar. Aí eles já tinham colocado o acesso em mim com glicose, porque eu tava sem comer, né? Então eu tava com a minha diabetes muito baixa, eu tava passando mal. E ali a gente tava aguardando eles virem chamar a gente pra cesárea, curtindo os últimos momentos da barriga. Um misto de sensação, né, gente? Medo e também ansiedade de conhecer a nossa princesa. E às 10h17 ela nasceu, gente, um toquinho de gente. Deixei algumas fotinhas pra vocês que meu esposo tirou ali na hora do nascimento. Como eu falei, não podia gravar, né? Mas depois ele gravou aí pra vocês, vestindo a roupinha, examinando, gravou alguns takezinhos ali. Eu vou deixar tudo passando aqui pra vocês. E essa menininha nasceu, gente, aí com 2,365 kg e 43 centímetros, bem pituquinha mesmo. Justamente um dos motivos da gente ter que interromper a gestação foi essa, né, a restrição de crescimento. E aí ela já tava vestindo a primeira roupinha, gente, olha só que toco de gente. Ela nasceu também com, ela engoliu, na verdade, né, um pouco de água do parto, eu não sei exatamente, né, como que fala, mas o Gael também acabou tendo que fazer aquela aspiraçãozinha pra tirar, sabe, o líquido. E daí eles fizeram isso, ela vestiu a roupinha e depois ela foi ficar um pouquinho comigo no colo, né? Porque eu ainda fico de observação ali nessa sala por um tempo, acho que 1 hora mais ou menos, né? Depois da cirurgia pra depois ir pro quarto. E daí ela veio ficar comigo e eu notei que ela tava com um pouquinho de desconforto respiratório, então eu chamei a médica, né, pra dar uma olhadinha e ela realmente viu que ela tava com desconforto respiratório, então achou melhor levar ela para UTI para poder ficar no CPAP, né, para ajudar nesse desconforto respiratório. Então foi outra questão também aí que abalou um pouquinho, né, gente, porque a gente quer estar com o bebezinho com a gente, o bebezinho nasce, a gente quer ficar com ele, mas infelizmente eu tive que ir pro quarto sozinha. E ela foi pra UTI, e daí começou toda a nossa rotina, né, de mãe de UTI, e ficamos mais dias no hospital do que esperado, mas tudo isso eu vou contar pra vocês melhor no próximo vídeo. Lá tava eu, gente, depois da cesárea, toda derrotada. E essa é uma sala de observação que a gente fica assim que a gente sai da cesárea. Eu tinha acabado de sair da cesárea nesse momento, eu tava super grogue ainda, tava me coçando toda, não tava sentindo minhas pernas ainda. E ali eu fiquei por mais ou menos, acho que 1 hora, né, em observação, que eles ficam monitorando com os aparelhos, para depois a gente ir pro quarto. Aí eu fui pro quarto e a pequenininha foi pra UTI, depois de 40 minutos já poderia ir lá na UTI, né, para poder ficar com ela, enfim. Mas eu tinha que ficar deitada, né, 8 horas por conta da cirurgia. E então eu não consegui ir lá ver ela nessas primeiras horas, só meu esposo que tava indo lá toda hora, né, ver ela e me falar como que ela tava, enfim, né, mandar fotinho. E eu vou contar melhor pra vocês como que foi nessa rotina de mãe de UTI, os primeiros dias na maternidade no próximo vídeo, tá? Que eu registrei tudo pra vocês, então acompanhem aí os próximos vídeos, ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem.